Olá, tudo bem? Saúdo-te com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que alegria poder estar compartilhando o Evangelho com você. E hoje eu quero chamar você para juntos viajarmos lá no primeiro século e encontrarmos o apóstolo Paulo vivenciando um dos momentos mais impactantes do seu ministério. Por isso, quero que você comigo abra sua Bíblia no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, e leremos apenas o versículo de número 11. Portanto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículo de número 11. E assim diz o texto: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe com a sua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, quando olhei esse versículo de número 11, saltou meus olhos logo um tema para a nossa palavra dessa noite: coragem para ir além. Para a nossa introdução contextual, vemos que quando Paulo, o apóstolo Paulo, chegara em Jerusalém, depois de ser bem recebido pelos irmãos e testemunhando cerca do seu ministério entre os gentios, logo fora visto por alguns judeus vindo da Ásia que procuravam matá-lo, porque estava sendo acusado de ensinar contra a lei e de profanar o templo por permitir a entrada de gregos. E chegando o comandante, impediu então que aquela multidão enfurecida continuasse espancando a Paulo. O comandante logo impediu e, mandando acorrentá-lo, e levaram preso para a fortaleza. E no dia seguinte, querendo saber a causa do tumulto e do porquê estava sendo acusado e espancado pelo povo daquela forma, foi que então mandou trazer Paulo, mandou soltá-lo, para que, diante então do sinédrio e dos principais sacerdotes, pudesse então falar em sua defesa. E enquanto Paulo se defendia, dizendo que era fariseu e filho de fariseus, que portanto estava sendo julgado por ter esperança na ressurreição dos mortos, houve um grande tumulto, porque aquele sinédrio também era composto de saduceus e fariseus, que ficaram, por sua vez, divididos entre si, porque os saduceus diziam não haver ressurreição dos mortos, nem anjo, nem espíritos, mas os fariseus acreditavam em tudo isso. E em meio a esse tumulto todo, o comandante, preocupado com o prisioneiro Paulo, preocupado que ele fosse então novamente agredido, pediu que novamente os seus soldados o levassem preso à fortaleza. E então, diante desse contexto que Paulo estava, até correndo o risco de morte, foi que o Senhor, vendo Paulo solitário naquela prisão, se colocou ao lado dele e disse: coragem, porque do modo que testemunhastes aqui em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. E justamente, queridos, no momento em que Paulo precisava de uma palavra de encorajamento, justamente no momento em que Paulo precisava de uma palavra de alento para o seu coração, uma palavra motivacional em meio àquela solidão lá na fortaleza onde estava preso, o Senhor, que tudo vê do seu trono no céu, estava contemplando toda aquela situação que o apóstolo Paulo enfrentava. Então, o Senhor, a excelentíssima majestade santa,
deixou o seu trono no céu e desceu para visitar Paulo na prisão e fazer-lhe uma promessa ao seu servo, de que, assim como ele fora canal de bênçãos em Jerusalém, também seria em Roma. Promessa esta que seria cumprida, alcançada e vivida pelo apóstolo Paulo, se ele tão somente tivesse coragem. E quantas pessoas estão deixando de experimentar o que Deus lhes prometeu por falta de coragem? A falta de coragem tem paralisado a vida de muitas pessoas. Porque quando nos falta coragem, quando nos falta a ousadia, tendemos a desistir e esquecer dos nossos sonhos, esquecer das promessas e de tudo que nos espera depois das dificuldades. Por isso, meu querido, não deixe que as dificuldades em seu caminho roube de você a visão da promessa. Porque foi sabendo dessa possibilidade na vida de Paulo que o Senhor chegou ao seu lado naquele momento difícil e disse-lhe: coragem. Em primeiro lugar, precisamos de coragem para que não retrocedamos por causa das circunstâncias. Sabemos que existem circunstâncias contrárias que nos fazem voltar da jornada da realização dos nossos sonhos e que também nos fazem tirar os olhos da linha de chegada e nos leva a passar a olhar para trás. Aquela noite para Paulo, preso na fortaleza, talvez estava sendo sua noite traiçoeira, onde as horas não passavam para que logo pudesse ver o sol brilhar, os pássaros a cantar novamente. Mas havia uma espécie de misto, um sentimento misto dentro do apóstolo Paulo. Porque ao mesmo tempo que ele queria que a noite passasse, também havia em seu coração a incerteza do que haveriam de fazer com ele. Talvez no seu momento de fraquezas, como homem, como ser humano, num lapso na sua mente, ele deve ter pensado em desistir de tudo, abortar os sonhos, desistir da linha de chegada e voltar para sua terra natal. E misturado com esses pensamentos humanos, vinha também ao coração dele, por causa da sua fé impoluta e invergável, a certeza de que não era possível que aquela situação poderia colocar então um ponto final na sua história. Então, em meio a tantos pensamentos que surgiram à sua mente e não o deixava dormir, as horas custavam a passar, mas lá do céu, lá do trono da glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a majestade santa, preparava-se para descer e fazer uma visita especial para Paulo naquela fortaleza de segurança máxima. Porque existem momentos na nossa vida que, diante dos obstáculos que enfrentamos, começamos a olhar para trás e a enxergar que pular do barco e desistir de tudo é o melhor a se fazer. Normalmente é assim que acontece quando nos vemos diante de situações de aperto, começamos a ver que o melhor então é parar. E este é o lado humano da gente, o lado humano gritando, pedindo solução, porque já não aguenta mais a tensão do momento e o drama instalado por causa das circunstâncias. Vejamos que Paulo estava sob ameaça de morte. Paulo estava sob ameaça de morte, de forma que nem podia ser solto, senão o povo o mataria. E dentro da fortaleza ele convivia com um sentimento de insegurança, porque a qualquer momento poderia ser agredido por um dos soldados e até morto por aqueles que lhes guardavam. Essa era, portanto, a realidade atual que Paulo vivia. Esse era o contexto em que Paulo vivia, a realidade atual daquele momento e que podia estar o levando a retroceder. Então eu te pergunto agora,
Qual é a situação que você está passando e que está tentando levar você a voltar à estaca zero? Qual é o problema que está fazendo você voltar os seus olhos para o passado? O que está fazendo você a pensar em desistir? Olha, assim como Paulo, você tem um futuro pela frente e promessas de Deus para se cumprir na sua vida, e não são e nem serão as dificuldades por vir que hoje e as que hoje você enfrenta que poderão impedir as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Não deixe, portanto, que aquilo que te aprisiona hoje tire de você a visão do que Deus ainda quer fazer em sua vida e através da sua vida. Não esqueça de quem você é em Deus e da importância que você tem para Deus por causa dos problemas que você enfrenta. Escute, não esqueça quem você é em Deus e da importância que você tem para Deus por causa dos problemas que você está vivendo, porque as lágrimas, a dor, a perseguição e as dificuldades também fazem parte da vida de um vencedor. Você pode até ter conflitos de pensamentos na sua mente na hora da aflição. Pode se instalar dentro de você um misto de sentimentos também, porque você é humano, mas jamais pode prevalecer dentro de você a desesperança e o desejo de retroceder, porque o Deus que permitiu você nascer tem propósito e está sempre ao teu lado, lhe dizendo: coragem, 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 para que, em segundo lugar, vejamos que Deus fala conosco em tempos difíceis. Certamente que aquela noite que o apóstolo Paulo passava na prisão estava sendo muito difícil, porque ele não sabia o que iria acontecer com ele de fato. Paulo não podia receber a visita da igreja de Jerusalém. O clima não estava bom, porque havia acontecido uma tentativa de homicídio por parte do povo contra ele. Pairava então nas ruas de Jerusalém um clima de suspense por causa do que poderia acontecer nas próximas horas e dias. E nos bastidores, mais de 40 judeus com os principais sacerdotes e anciãos se reuniram e conspiravam para ver como matariam Paulo. E, portanto, não havia qualquer expectativa no coração de Paulo por uma visita inusitada. Só lhe restava então mesmo esperar amanhecer e ver o que iria lhe acontecer. E na tentativa de relaxar o corpo naquela cela da fortaleza, já que não conseguia dormir por causa do clima de conspiração e morte, inesperadamente, então, Paulo recebe a visita da pessoa mais importante da sua vida. A majestade santa havia deixado o trono na glória e veio à terra consolar o seu servo, confortar e encorajar o seu servo num dos momentos mais difíceis da sua vida. O Senhor se colocou ao lado de Paulo, bem na hora onde ele se sentia fraco, impotente, sem saber o que fazer. E então lhe sussurrou ao ouvido, dizendo: coragem, coragem. Quem poderia imaginar que naquele momento tão difícil, que parecia ser o fim da linha e da vida para o apóstolo Paulo, quem poderia imaginar que naquela altura Deus falaria com ele tão intimamente e audivelmente? Mas sabe por que pensamos assim? Porque geralmente achamos que quando as coisas ficam difíceis para nós, também ficam difíceis para Deus.
Mas uma coisa é certa, que conquanto não achamos soluções para os nossos problemas, não podemos esquecer que Deus sempre tem respostas, de Deus sempre vem a saída que eu e você, que nós precisamos. O nosso Deus não está e nem poderá ficar preso às circunstâncias. Para Ele não há impossíveis, porque aquela fortaleza que Paulo estava era uma prisão fortemente guardada, tinha soldados espalhados por toda parte, mas o Senhor, a majestade santa, deixou o seu trono e foi atravessando as paredes sem qualquer barulho e adentrou aquela cela onde Paulo estava para simplesmente falar-lhe ao coração, para justamente falar a Paulo o que ele precisava ouvir naquele momento. E de repente você que me ouve agora, coragem é a palavra que você está precisando ouvir. O Senhor Deus poderia ter tirado Paulo de lá, como em outros episódios, por exemplo, como lá em Filipos, onde Paulo e Silas, por volta da meia-noite, presos, começaram a cantar e a orar naquela cadeia. Mas Deus do seu trono se levanta e permite um terremoto na terra, precisamente lá em Filipos, e as cadeias se abriram e Paulo pôde sair com Silas. Mas Deus não fez isso desta vez em Jerusalém. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito em tudo o que estava acontecendo e apenas disse a Paulo: coragem! Em Filipos, do céu, Deus fez a terra tremer para as cadeias se abrirem e Paulo sair. Mas em Jerusalém, o Senhor decide descer à terra para anunciar pessoalmente ao seu servo apóstolo Paulo a grande notícia que ele precisava ouvir naquele dia: coragem! Esta foi a grande notícia para Paulo naquele momento. E naquele momento o Senhor viu o que Paulo precisava não era de deixar a prisão, mas de coragem para enfrentar as provações com ousadia e fé. E isso nos ensina muito. Sabe por quê? Porque às vezes queremos que Deus nos livre de determinadas situações, quando na verdade o que precisamos mesmo é de coragem para enfrentá-las. Porque existem situações, existem problemas, circunstâncias das mais adversas que nos cercam, que não podemos fugir, mas temos que enfrentar com coragem. E Paulo não podia fugir da fortaleza. O que ele precisava era de coragem e de motivação que o Senhor, seu Deus, veio trazer-lhe naquele momento. E de repente, eu estou falando a pessoas hoje aqui nessa tela que estão cercadas de problemas, estão imergidas, mergulhadas num mar de problemas e que estão pensando como resolvê-los. Talvez estão pensando até que a fuga dos problemas é o melhor caminho. Mas escute, o Senhor visita você agora na sua realidade de vida, nesta sala, aonde você estiver, neste quarto, para tão somente dizer a você o que você mais precisa ouvir hoje: coragem. O Senhor diz a você: coragem. O Senhor nos mostra que o que mais precisamos não é fugir daquilo que nos deixa preocupados, mas é de coragem para enfrentar com fé e ousadia nossos problemas. Não é hora de abaixar a cabeça. Talvez Paulo naquela cela, cabeça baixa, preocupado, pensando como seria dali para frente, como seria o seu próximo dia. E o Senhor chega e diz para ele: coragem. E o Senhor chega para você agora, de repente, você triste, o Senhor te contempla da glória, te contempla lá do céu, chega perto de você agora e sussurra nos seus ouvidos dizendo: coragem. O Senhor nos mostra que o que mais precisamos para vencer é de coragem, para então chegarmos à hora
de dizermos: eu venci, eu derrotei o que me derrotava antes. E isto é muito diferente de dizermos: eu fugi, eu escapei, porque tem situações que, se apenas fugirmos no lugar de vencermos, um dia podemos não conseguir fugir mais. Já parou para pensar nisso? Mas quando nós vencemos com coragem, então o sabor é outro, o sabor é melhor, ao podermos dizer: eu venci, eu superei, porque o que você vencer, meu irmão, meu amigo, não poderá mais se opor a você, mas o que você fugir sempre estará sujeito a aparecer para você. Portanto, receba de Deus nessa noite, receba de Deus a coragem para com ousadia enfrentar as circunstâncias difíceis que se apresentam para você, porque você não está sozinho, como pode parecer, mas Deus está ao teu lado, todas as horas, minutos, segundos e todos os dias, sussurrando, falando aos seus ouvidos: coragem! Nós precisamos de coragem para, em terceiro e último lugar, para que nós prossigamos rumo a viver as promessas de Deus. Eu quero ler mais uma vez para refrescar a sua memória esse texto, sobretudo esse versículo 11 que estamos debruçados nesta noite. Atos 23:11 é o texto, é o versículo áureo da noite. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse-lhe: coragem, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Queridos, precisamos de coragem para que prossigamos rumo a viver as promessas de Deus. Quando o Senhor, a majestade santa, ao contemplar do seu trono na glória dos céus, o seu servo, o apóstolo Paulo, preso, triste, completamente desencorajado por causa de todo aquele contexto de perseguição, dor e incertezas, o Senhor desceu até aquela cela para falar com Paulo e trazer-lhe uma palavra específica de encorajamento que ele estava precisando naquele momento da sua vida. E também o Senhor se apresentou a Paulo para, além de encorajá-lo, lhe fazer uma promessa de que, assim como ele havia testemunhado em Jerusalém, também estava nos planos do soberano e todo-poderoso Deus que ele fosse pregar o evangelho de Cristo Jesus lá em Roma. E certamente que, ao falar-lhe sobre esta promessa, o Senhor estava lembrando a Paulo de um episódio muito significativo para a sua vida, que um dia, quando ele ainda era chamado de Saulo e aterrorizava a igreja primitiva, quando saía de Jerusalém para prender os cristãos lá em Damasco, o Senhor o fez ficar cego por 3 dias. E nesse episódio o Senhor o chama para ser pregador do seu nome entre os gentios, entre os reis e entre os filhos de Israel. Ou seja, o Senhor naquela noite estava dizendo a Paulo que Deus tinha que, através dele, levar o evangelho da salvação até os gentios moradores de Roma. E, portanto, por mais difícil que fosse aquele momento, a vida de Paulo seria preservada para que ele então cumprisse os planos de Deus para a sua vida. Logo, o Senhor estava lhe mostrando que aquela circunstância não podia ser mesmo o ponto final da sua vida, porque Deus iria fazê-lo viver o cumprimento da promessa de poder chegar a Roma, não importando como fosse, para simplesmente pregar o evangelho aos gentios. E nós sabemos que quando Paulo chegou a Roma, Paulo chegou como um prisioneiro, ficando em prisão domiciliar por 2 anos. Mas as pessoas tinham acesso a ele. Diz lá no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, versículo 30 e 31,
As pessoas puderam ouvir o evangelho pregado por Paulo, mesmo numa prisão domiciliar, porque as pessoas tinham acesso a ele, e muitas pessoas que ouviram esse evangelho se convertiam. Então vemos que a promessa do Senhor para Paulo se cumpriu, mesmo estando ele preso, mas, por outro lado, vivendo livre para anunciar Jesus, que era o que ele mais queria. Paulo ouviu naquela noite na prisão em Jerusalém coragem. Ele ouviu do Senhor que o visitou e sussurrou aos seus ouvidos a expressão coragem. Coragem para viver as promessas de Deus para a sua vida. No entanto, quem tem promessas de Deus não morre antes do tempo, mas pelo contrário, todas as circunstâncias que parecem ser o fim, elas contribuem para o cumprimento das promessas de Deus. Por isso você não pode olhar as portas fechadas da sua vida, ou só porque as coisas não estão dando certo, como um fim. Porque, de repente, é dessa forma que Deus quer fazer você experimentar todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Porque, como vimos, o Senhor não tirou Paulo da prisão, porque foi na condição de prisioneiro que Paulo conseguiu pregar o evangelho em Roma. E será, às vezes, nas situações de dificuldades que Deus nos levará a viver passo a passo tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Então, não se desespere diante das suas adversidades, porque elas não podem te impedir de viver as promessas de Deus. As suas adversidades não podem, suas dificuldades não podem te impedir de viver as promessas de Deus, mas podem, inclusive, te indicar que você está no caminho certo. Portanto, tenha coragem para suportar as aflições, e não pense que elas vão destruir você, mas elas podem construir em você uma fé ainda mais forte, porque as tempestades, geralmente, quando vêm, faz a gente exercitar a nossa fé como nunca. E além do mais, o fato de sabermos que temos promessas de Deus sobre nós, ainda a se cumprir, isso nos consola muito quando a nossa fé é posta à prova, como a fé do apóstolo Paulo foi. E a primeira coisa que pensamos, quando alguma coisa dar errado na nossa vida, é achar que tudo acabou, que vamos ficar à beira do caminho. Mas é nesta hora que as luzes da ribalta se apagam, é nessa hora que os pássaros param de cantar, que o sol não aparece mais, é nessa hora que os céus ficam de bronze, é nessa hora onde todos vão embora, é nessa hora que nós devemos nos lembrar que nós temos promessas. Por isso, eu te convido a ter coragem neste atual momento da sua vida, para que você prossiga rumo a viver as promessas de Deus. Você não está sozinho. O Senhor está com você, dizendo-lhe coragem. O Senhor, quando visitou Paulo na prisão, lhe disse uma coisa: coragem. E eu e você, nós precisamos de coragem, pelo menos para três coisas. Para que não retrocedamos por causa das circunstâncias da vida. Em segundo lugar, para que vejamos que Deus fala conosco em tempos difíceis. Precisamos de coragem, em terceiro e último lugar, como estudamos, para ver que prossigamos rumo a viver as promessas de Deus. E o Senhor te chama agora, na atual conjuntura da sua vida, a não olhar para trás, mas a acreditar que você não está sozinho nesse momento, que você não está sozinha
nesta situação, porque Ele está te dando agora a coragem que você precisa, o ânimo que você precisa, a força que você precisa para tão somente prosseguir na caminhada rumo às promessas que Ele tem para se cumprir na sua vida. E se porventura você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo Jesus e ainda não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, eu digo-lhe: coragem para tomar a decisão mais importante da sua vida. Ou se porventura você é uma pessoa que andava mesmo desencorajada, longe da comunhão com o Senhor, longe da comunhão com a igreja, afastado, vivendo as fantasias deste mundo, eu também lhe digo nesta noite, como o Senhor disse ao apóstolo Paulo: coragem para você se reconciliar e voltar ao caminho da eternidade, que é Cristo Jesus. Querido, querida, esse é o teu momento. Essa decisão que você precisa tomar envolve a tua salvação, a salvação da sua alma, que Jesus ao morrer na cruz conquistou, e você hoje precisa apenas, se ainda não o fez, aceitá-lo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. E receba então no seu coração a coragem, a ousadia que você precisa para ir além das circunstâncias que te cercam hoje. Receba a coragem que você precisa para ir além das dificuldades que você enfrenta hoje, porque por trás do muro preto, por trás desse nevoeiro, por trás desse temporal, desse céu de bronze, há um sol que brilha, a esperança para a sua vida, e a esperança é Jesus. O mesmo Senhor que visitou Paulo naquela fortaleza, naquela prisão de segurança máxima, é o mesmo Senhor que hoje está usando a minha vida para dizer a você: coragem, coragem, coragem. Que Deus te abençoe e encha o teu coração de coragem, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você agora. Pai de amor e de infinitas misericórdias, o Senhor sabe quem é cada um de nós. O Senhor está olhando agora mesmo para esta vida preciosa e sabe toda a sua história. E o Senhor, nesse momento, esteja, Pai, tocando nesse coração, enchendo esta vida de coragem para acreditar que ele, que ela, não estão sozinhos nesta guerra. Que tu venhas, ó Pai, capturar esse coração, quebrantar esse coração e transformar essa vida que precisa hoje de salvação. Eu oro, ó Pai, para que esta pessoa, esta vida preciosa, possa entender que o Senhor tem uma vida abundante para cada um de nós, e que esta vida abundante só pode ser vivida por aquele que tem coragem para romper em fé e acreditar que com o Senhor ao nosso lado, nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Assim eu oro, abençoando esse coração, esta vida, em nome de Jesus. Amém.